Conforme nós já vimos no vídeo anterior, os peptídeos amiloides são formados a partir de proteínas produzidas nas células, mas que apresentam um enovelamento errôneo, sendo convertidas em fibras insolúveis. Dentre as amiloidoses, nós temos as encefalopatias espongiformes, que vamos apresentar agora para vocês. As encefalopatias espongiformes, elas não são causadas por vírus, bactérias ou fungos. A infecção acontece por uma proteína chamada prion. O prion PRP-SC. Então, esse prion é o prion infectante. No cérebro de mamíferos existem prions normais, que são proteínas normais, que são chamadas PRPC. Então, PRPC é o prion normal da célula e que tem estrutura em alfa-hélice. Então, parte dessa estrutura é convertida numa beta-folha e se associa a uma outra beta-folha, tá certo? Então, a proteína priônica infectante, ela apresenta essa região de beta-folha. Então, ela pode ligar-se a outras proteínas que estão em dobramento, outros prions normais da célula, gerando também nesses regiões em beta-folha. Assim se propagam proteínas com a conformação alterada, tá certo? Então, essas doenças priônicas, elas vão ter um impacto muito grande no sistema cerebral. Conforme nós já vimos, as encefalopatias espongiformes são doenças priônicas causadas por maldobramento proteico, ou seja, agregados de proteínas com regiões em beta-folha. Nos bovinos é chamada doença da vaca louca, em ovinos, SCRAP, em humanos, Curu e Creutzfeldt-Jakob. A Curu foi observada na Nova Guiné em nativos que faziam rituais com canibalismo, né? Ou seja, comiam cérebro de pessoas mortas. Em cervos e alces, a doença debilitante crônica. Então, ocorre uma deterioração progressiva do cérebro, com sintomas neurológicos, perda de peso, comportamento errático, problemas de postura, equilíbrio e coordenação, perda da capacidade cognitiva e desfecho fatal. Na figura, nós podemos observar que ocorre a vacuolização da célula, né? Então, aqui nós temos uma lâmina de córtex cerebral da necrópsia de um paciente com a doença de Creutzfeldt-Jakob. Mostra a degeneração espongiforme, porque lembra uma esponja, um vacúolo, né? E uma degeneração muito grande. Então, essas características neurohistológicas, né? São as mais comuns, principalmente a vacuolização. Vamos ver um pouco da encefalopatia espongiforme bovina. Então, de acordo com o peso molecular da proteína priônica infectante, há 3 formas dessa encefalopatia espongiforme bovina, sigla EBB. EB. A clássica, o prion é de peso molecular padrão. Temos duas atípicas. A típica do tipo H, de Haig, o prion é de peso molecular alto. E a típica tipo L, de Low, o prion é de peso molecular baixo. O período de incubação para a forma clássica, né, é 3 a 8 anos. Em média, em 5 anos aparecem sintomas. A manifestação, em geral, são em bovinos adultos, de 5 a 7 anos na forma clássica e maior que 7 anos nas formas atípicas. Aqui nós podemos ver um animal que tenta se erguer. Ele arrasta-se pelo chão, mas patina, mas não consegue andar.
A transmissão da EBV. A forma clássica é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados com o prion infeccioso. A forma típica ocorre mutação espontânea do prion normal, sem estar relacionada à ingestão de alimento contaminado. No exame histopatológico, as lesões degenerativas apresentam vacuolizações simétricas, como nós já vimos, não inflamatórias, nos neurônios e no tecido intersticial da substância cinzenta do cérebro e da medula. Aqui nós temos achados histopatológicos do caso da EB. Então, na primeira figura, nós temos aqui neurônios do bulbo, que são normais, com grânulos citoplasmáticos azulados. Na segunda figura, nós temos aqui já a chamada microcavitação, que é, na verdade, a vacuolização, né, de neurônios do bulbo. Essa vacuolização, ela pode ser isolada, né, eles podem ser separados, ou ainda múltiplos, né, como aqui nós estamos vendo nessa outra figura. Tá certo? Então, aqui é o padrão histológico da EEB. Nessa figura, nós temos a marcação por imunistoquímica do prion SC, certo? Aqui em células do sistema nervoso. Um outro tipo de encefalopatia espongiforme é a que acontece em humanos, a doença de Creutzfeldt-Jakob, chamada de DCJ. Ela é uma doença priônica humana, tem várias formas e subtipos, leva à demência, mioclonia, ataxia, outros déficits do sistema nervoso central, óbito, geralmente ocorre entre 4 meses a 2 anos. O diagnóstico, existem outros exames, mas a ressonância magnética ponderada em difusão é a técnica mais utilizada. E o tratamento é de suporte, porque não tem cura. Então, aqui nós vimos nessa figura o acúmulo de proteínas priônicas insolúveis, não é? A proteína normal é solúvel e os agregados priônicos insolúveis nesta figura sobre o sistema nervoso. Outros sinais e sintomas da DCJ. Alterações neurológicas, como alucinações, crises epilépticas, neuropatia, vários distúrbios de movimento. Pode haver sintomas psiquiátricos, como ansiedade e depressão. Distúrbios oculares, como defeito de campo visual, diplopia, obscurecimento ou embaçamento da visão e agnósia visual. A encefalopatia espongiforme em humanos é a doença de Creutzfeldt-Jakob, ou chamada DCJ. Há 3 formas em humanos. A esporádica é DCJ, 85% dos casos, e afeta pessoas acima dos 40 anos. Em média, ela aparece aos 60 anos. Temos a familiar, que corresponde de 5 a 15% dos casos, é uma doença hereditária, autossômica dominante. Tem início em menor idade do que a esporádica e tem uma duração mais longa. A terceira é a adquirida, que corresponde a 1% dos casos. Na adquirida, há formas distintas. Temos a variante da DCJ, a chamada DCJ variante, que é a VDCJ. A transmissão é por ingestão de carnes com prions infectantes ou ainda pela transfusão de sangue com pessoas que possuem prions infectantes. A DCJ iatrogênica é a IDCJ. Ela é obtida em transplantes durais ou de córneas de cadáveres, eletrodos estereotáxicos intracerebrais, ou hormônio do crescimento preparado com hipófise humana, de forma que há uma transmissão de proteínas priônicas.
A variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, a VDCJ, ela pode apresentar sintomas em idade menor do que 30 anos e o desenvolvimento de sintomas entre 2 a mais de 20 anos do início da infecção, ou seja, elas são de muito longo prazo. Afetam o córtex temporal, né, com alteração esponjosa. Nós podemos ver aqui, né, alteração esponjosa e mais ampliada. Nós temos a mesma lâmina aqui, mais ampliada, né, em que se pode observar, além da alteração esponjosa, hipertrofia e hiperplasia gliais e despovoamento neuronal. Então, é uma doença de extrema gravidade.